Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Romanos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 10. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 ao 4. Está escrito assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Amados, nós vemos aqui no capítulo 10, nós vimos que os capítulos 9, 10 e 11, eles falam um pouquinho sobre essa questão da incredulidade de Israel. Nós veremos amanhã no capítulo 11 que Deus não abandonou as promessas que ele fez a Israel. E aqui o apóstolo Paulo diz assim, olha, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, porque eu posso testemunhar, eu sei, eu testifico que eles têm um zelo por Deus. O problema é que o zelo deles não se baseia no conhecimento, porque eles ignoraram, eles não aceitaram a justiça que vem de Deus e tentaram estabelecer a sua própria justiça, porque o fim da lei é Cristo. Eles não compreenderam que a finalidade da lei era revelar Cristo Jesus. Eles quiseram continuar vivendo debaixo da lei. E aí ele diz assim, mas a justificação é para todo aquele que crê. Amados, aqui é interessante que nós vemos que não basta nós apenas termos zelo, devoção a Deus. Se o nosso zelo e a nossa devoção não estiver baseada no conhecimento, e aqui refere-se ao conhecimento da verdade, a verdade de Deus, não tem muito valor, porque do que adiantou o povo de Israel, o apóstolo Paulo descreve aqui, ter tanto zelo por Deus, se eles ignoraram a justiça que veio de Deus. Quando Deus revelou a sua justiça, eles não creram. Eles quiseram estabelecer a sua própria justiça. Isso é um aprendizado para nós, amados. Não basta simplesmente nós termos zelo, devoção a Deus. Se esse zelo e essa devoção não estiver de acordo com a verdade de Deus, isso nós podemos chamar de religiosidade. Não adianta nós simplesmente sermos religiosos, vamos dizer assim. Nós precisamos sim ter devoção e zelo pelas coisas de Deus, mas pautados na verdade de Deus. E nós temos vivido, amados, um tempo em que tem sido bem complicado, porque muitos evangelhos têm se difundido por aí, mas que na verdade não são o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Certa vez o apóstolo Paulo vai escrever para a igreja de Corinto e ele diz assim, olha, o meu temor, o meu receio é que assim como a serpente enganou Eva, a mente de vocês seja corrompida. Ou seja, vocês sejam enganados por um ensino que não é o verdadeiro ensino. Por isso, amados, nós temos que tomar muito cuidado a respeito da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. E é interessante porque essa carta aos Romanos é uma carta doutrinária, ela nos explica claramente a respeito da justificação que Cristo Jesus realizou. E quando nós lemos os versículos posteriores a esse que eu li aqui com os irmãos, dos versículos 5 até o 13, vai explicar exatamente que a justiça que vem da lei, ali no versículo 5 está escrito, Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Ou seja, enfatiza a obra do ser humano. O homem que fizer estas coisas vai viver por meio delas. Essa é a justiça que veio da lei. Mas a justiça que vem da fé não questiona a obra redentora de Cristo Jesus. É isso que quer dizer
o que está escrito ali do versículo 6 em diante, que a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Ou seja, a justiça que vem da fé não questiona que Cristo desceu como ser humano, realizou uma obra, foi morto e ressuscitou. Então, a justiça que vem da fé, a palavra nos diz ali, ela não questiona a obra redentora e completa de Cristo Jesus. E quando nós vemos na continuidade dos versículos, ela explica como que nós podemos viver essa justiça, viver aquilo que Cristo Jesus realizou. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e é com a boca que se confessa a respeito da salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Amados, lembra que ontem, no devocional de ontem, nós vimos esse versículo sendo citado, é um versículo de Isaías sendo citado no capítulo 9 de Romanos, e aqui sendo citado novamente: aquele que confia em Cristo Jesus jamais será envergonhado. Por quê? Porque a nossa vida, amados, é a partir da obra redentora que Cristo Jesus realizou. Por isso que não adianta nós simplesmente dizermos: eu confio em Deus, eu acredito em Deus, e continuarmos vivendo confiando na força do nosso braço. Por isso que não adianta ter um zelo sem o conhecimento. Isso acaba sendo apenas religiosidade. A vida que Cristo Jesus conquistou para nós é uma vida de completa confiança na obra de justificação e redenção que Cristo Jesus fez. E, amados, quando nós vivemos assim, nós vamos liberando, manifestando os frutos dessa vida. É o que está escrito lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 9, que todo aquele que é nascido de Deus não pode viver na prática habitual do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Amados, quando nós cremos em Cristo Jesus, como está escrito aqui, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, quando nós cremos, a partir do momento que nós liberamos a nossa fé na obra redentora de Cristo Jesus, nós somos regenerados. E ao sermos regenerados, ou seja, nós recebemos uma nova vida, uma vida espiritual, que tem a mesma natureza espiritual de Deus. E aí a semente divina, ou seja, a vida de Deus é depositada em nós. Mas veja que a palavra fala lá em 1 João 3,9, que essa vida é depositada em forma de semente. E essa semente precisa o quê? Precisa brotar, precisa frutificar. E à medida que nós vamos vivendo a partir do conhecimento dessa vida, a partir do conhecimento da obra de Cristo Jesus, do conhecimento de Cristo Jesus, por isso que o Evangelho é uma caminhada de intimidade com o Senhor, para que nós possamos crescer no conhecimento de Cristo, para que nós possamos crescer no conhecimento da vida que Ele depositou em nós, que Ele conquistou para nós. Esse é o cristianismo. Por isso que não adianta nós olharmos e vermos apenas uma aparência de piedade. Nós precisamos, de fato, viver esse relacionamento, viver essa vida que Jesus conquistou para nós, viver a partir dessa obra de justificação que Cristo Jesus realizou. Então, que eu e você possamos viver assim, em nome de Jesus, que eu e você possamos compreender que o cristianismo não é uma mera religiosidade, o cristianismo não é uma mera religião em que o homem tenta alcançar a Deus. Pelo contrário, o cristianismo é Deus vindo até nós para nos salvar, para nos perdoar, para nos redimir, para nos regenerar, para nos justificar. Que eu e você possamos compreender isso e possamos viver tudo isso pela fé. E aqui no capítulo 10 mesmo, nós podemos compreender como é a nossa vida. A vida de fé, ali no versículo 17, diz assim, consequentemente a fé vem por se ouvir e ouvir a mensagem da palavra de Cristo. Ou seja, se a nossa vida é pela fé, a nossa fé ela é aperfeiçoada, alimentada através do quê? Da palavra de Cristo. Por isso que nós precisamos ter sempre
o nosso tempo devocional com a palavra, o nosso tempo de estudo da palavra, de leitura da palavra de Deus. E amados, o que nós precisamos compreender é que o Espírito Santo habita em nós e ele mesmo vai nos instruindo, vai nos direcionando. É claro que o Senhor usa os dons dentro da igreja e ele derramou dons de ensino sobre muitas pessoas, derramou dons de ensinar, dons de pregar a palavra, ele derramou dons para mestres. E glória a Deus por isso, porque nós aprendemos e muito com essas pessoas. Mas o principal é nós termos o nosso relacionamento pessoal com Deus. É nós não terceirizarmos o nosso relacionamento. É muito bom. Eu também faço devocionais, amados. Também ouço devocionais. E é muito gostoso isso. A gente aprende muito, né? No momento eu estou lendo um devocional do pastor Rick Renner. Eu acho que eu já até mencionei esse pastor aqui com os irmãos. É uma bênção. Ele estuda muito a partir do original grego, Novo Testamento, na língua original. Então, é um entendimento muito bacana que ele traz dos versículos, dos textos bíblicos. É ótimo nós lermos devocionais, estudarmos a palavra de Deus, mas nós não podemos deixar de ter o nosso tempo com a palavra. Nós, a palavra e o Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento, o nosso coração, para que a gente possa compreender tudo aquilo que Deus quer nos ensinar, tudo aquilo que Deus quer trabalhar em nós, tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Então, que eu e você, nós não sejamos como aqueles israelitas foram, que eles tinham zelo pela palavra, tinham zelo por Deus, mas o zelo deles não se baseava no conhecimento de Cristo Jesus. Eles rejeitaram a obra completa de Cristo Jesus, que é a obra de justiça que Deus fez. Que eu e você possamos ter zelo sim, e esse zelo ser baseado no conhecimento da verdade, no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento da obra de justificação que Cristo Jesus realizou para nós, nos dando uma nova vida, nos regenerando, depositando da sua própria vida em nós para que a gente possa viver a partir dessa vida, frutificando, liberando, manifestando a vida de Cristo que foi depositada em nós. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor é fiel. Obrigada pela tua obra redentora, justificadora na cruz do Calvário. Pai, muito obrigada porque o Senhor nos deixou a sua palavra escrita. E hoje eu e os meus irmãos podemos ler, meditar, estudar na tua palavra. Podemos ser instruídos pelo teu Espírito através da tua palavra. Muito obrigada por isso, Senhor. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos, nós não nos conformemos apenas com uma vida de religião, apenas uma aparente bondade, benignidade, mas que eu e os meus irmãos possamos de fato viver a vida que o Senhor conquistou para nós, viver a partir da obra de justiça que o Senhor realizou naquela cruz do Calvário, que eu e os meus irmãos possamos viver a partir da obra redentora do Senhor, que nos perdoou, que nos justificou, que nos santificou, que eu e os meus irmãos possamos nos render a essa vida completa, debaixo do senhorio de Cristo Jesus, que eu e os meus irmãos possamos viver de fato pela fé, alimentando, aperfeiçoando a nossa fé através da tua mensagem, Senhor, que eu e os meus irmãos nos dediquemos a ter um tempo de relacionamento contigo todos os dias da nossa vida, que nós possamos compreender que não existe cristianismo sem relacionamento contigo, por meio da oração, por meio do estudo da palavra, por meio do louvor. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos possamos liberar mesmo a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus. E como está escrito, aquele que em ti confia, Jesus, jamais será envergonhado. Que eu e os meus irmãos possamos viver assim, em fé, na suficiência da obra de justiça realizada por ti, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.